Adolescente desaparece ao ir à festa de aniversário de uma amiga. Pai entra no banheiro do hotel e descobre. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Naquela tarde, Sofia entrou na sala de estar com um ar animado. Os cabelos longos com ondas suaves, o vestido rosa claro e o batom vermelho vibrante, na medida certa, fizeram o pai, Álvaro, se sobressaltar levemente. A menininha manhosa de outros tempos agora era uma jovem de 17 anos lindíssima. Pai, hoje à noite vou na festa de aniversário da Marina, tá? A gente vai comemorar no Hotel Jardim Paulista. Álvaro parou. Jardim em o quê? Hotel Jardim Paulista, no centro de São Paulo. É 4 estrelas, pai, não é hotelzinho qualquer. Nunca ouvi falar desse hotel. Sofia sorriu, radiante. A Marina disse que os pais dela reservaram o lugar pra gente. Vai ter DJ, buffet. Eu só vou ficar um pouco e volto cedo. Ele suspirou. Você promete voltar que horas? Antes da meia-noite. Eu sei que o senhor se preocupa, então já prometo. Depois de um aceno hesitante de cabeça, a filha saiu animada pela porta, não sem antes voltar para dar um beijo na bochecha dele. Te amo mais que tudo, pai. Mas agora já passava da meia-noite. Ele olhou para o relógio, tamborilou os dedos na mesa e pegou o celular para tentar ligar. Ninguém atendeu. Tentou de novo. Nada. Um leve desconforto tomou conta do peito, mas ele se tranquilizou. Talvez ela tenha deixado o celular na bolsa e não ouviu. A tela do celular acendeu. Uma nova mensagem. Sofia, tô bem. Daqui a pouco volto. Enviada às 23h17. Depois disso, silêncio absoluto. Álvaro mordeu os lábios. Não dá. Eu não vou conseguir ficar tranquilo. Pegou o casaco, enfiou o celular no bolso, pegou as chaves do carro e desceu às pressas para a garagem. O Hotel Jardim Paulista ficava na Rua da Consolação, com entrada decorada por luzes amarelas e vasos de plantas bem aparadas. Um porteiro de terno estava ao lado da porta giratória de vidro. Álvaro entrou com passos apressados, que ecoaram pesadamente sobre o piso de mármore. Boa noite, senhor. Posso ajudá-lo? Perguntou o recepcionista, um rapaz de cabelo castanho bem penteado. Sou o pai da Sofia Gonçalves. Minha filha foi convidada para uma festa de aniversário aqui hoje à noite. Mas faz tempo que não consigo contato com ela. O recepcionista conferiu o livro de registros. A festa da senhorita Marina, certo? Salão de festas no 4º andar. Tem mais alguém lá agora? Não, senhor. A festa terminou por volta das 11h30. Todos os convidados já foram embora. Álvaro empalideceu. Como assim? Na verdade, o último grupo saiu por volta das 11h45. Vi um grupo pequeno descer pelo elevador, incluindo a senhorita Marina. Ele ligou imediatamente para a Marina. Primeira chamada. Segunda. Atenderam. Alô? Marina? Aqui é o Álvaro, pai da Sofia. Ah, e boa noite, senhor. Você viu a Sofia? Estou no hotel. Marina hesitou. A Sofia? Por volta das 11, ela disse que ia sair para atender uma ligação. A gente achou que ela tinha ido embora. Álvaro sentiu o sangue subir à cabeça. Abaixou o celular e vasculhou o saguão com os olhos. Não pode ser. Correu direto para o elevador, apertando repetidamente o botão do 4º andar. Quando as portas se abriram, o corredor estava silencioso. As lâmpadas redondas penduradas baixas lançavam uma luz amarelada sobre o piso. Ele seguiu pelo corredor, abrindo cada porta lateral, chamando pela filha. Sofia! Onde você está? A única resposta era o eco de sua própria voz. O salão 405 estava vazio. Balões ainda pendiam do teto. Copos de vidro sujos estavam espalhados. Um cachecol caído no chão não era de Sofia. Ele voltou, bateu na porta da sala técnica, mas ninguém respondeu.
De volta ao saguão, ofegante, o rosto vermelho de preocupação, foi abordado pelo recepcionista. Está tudo bem, senhor? Minha filha desapareceu. Nesse momento, um homem de terno preto se aproximou. Rosto anguloso, cabelos grisalhos penteados para trás. Estendeu a mão. Boa noite. Sou Bernardo, gerente do Hotel Jardim Paulista. O recepcionista me informou que o senhor está muito preocupado? Álvaro não apertou a mão. Quero ver as câmeras de segurança do quarto andar. Minha filha desapareceu. Ela pode ainda estar nesse prédio. Bernardo franziu levemente a testa, mas manteve o sorriso educado. Compreendo sua preocupação. No entanto, e infelizmente, o sistema de câmeras do quarto andar está em manutenção. Esta manhã, a equipe técnica detectou uma falha e desligou o sistema para inspeção. Pedimos desculpas pelo transtorno. Que coincidência, disse Álvaro, com a voz ficando mais fria. O andar da festa. E minha filha some exatamente lá. Um jovem garçom nas proximidades hesitou e se aproximou, viu, e acho que viu uma moça entrando em... Não, desculpa, e talvez tenha me confundido. Bernardo virou-se com o olhar afiado, Jorge, vá cuidar do bar. Deixe isso comigo. Álvaro olhou firme para Bernardo. Vou chamar a polícia. O senhor tem todo o direito, respondeu Bernardo com o mesmo sorriso. E colaboraremos se houver um pedido formal das autoridades. Álvaro deu alguns passos para trás, tirou o celular, mãos tremendo de frio ou de raiva e discou o número de emergência. Enquanto aguardava a ligação, virou-se para Bernardo, se acontecer algo com minha filha, e juro que não vou perdoar ninguém que me atrapalhou esta noite. 1:30 da manhã. Ele ligava para a filha pela 13ª vez. Tu. Ninguém atendia. O som do toque, vazio, o afundava num medo sem fundo. Calma, não entre em pânico, e ele murmurava. Talvez ela tenha voltado, passou por uma área sem sinal. Ou o celular descarregou. Ou algo muito pior. Álvaro correu de volta para o carro, jogou-se no banco do motorista, mas não ligou o motor. Abriu o aplicativo de localização e buscou a última posição do celular de Sofia. Um ponto azul apareceu, e exatamente no Hotel Jardim Paulista. Ainda está aqui, ele murmurou. Imediatamente, saiu do carro e voltou correndo para o saguão. O recepcionista o encarou, surpreso. O senhor voltou? Acabei de rastrear o celular dela. Ele ainda está no hotel. Bernardo saiu do escritório com um copo de café. Desculpe, o senhor disse o quê? O celular da Sofia ainda está aqui. O ponto de localização não se moveu. Bernardo deu um gole no café, depois soltou um suspiro. Talvez ela tenha esquecido o telefone em algum lugar. Na sala de festas, quem sabe? Não, Álvaro respondeu firme. Eu revirei aquela sala. Se estivesse lá, eu teria encontrado. O gerente o encarou por alguns segundos, depois virou-se para o recepcionista. Fernando, verifique com a equipe de limpeza se alguém encontrou um celular. Sim, senhor. Álvaro bateu a mão no balcão. Não vou esperar mais nenhum segundo. Chamei a polícia. Estão a caminho. Bernardo semicerrava os olhos. Então vamos ver o que eles dizem. 15 minutos depois, 2 policiais chegaram. Um homem e uma mulher. O agente masculino se chamava Luiz Moreira, aparentava pouco mais de 40 anos, alto, de olhar profundo e expressão calma. Sua colega era a agente Paula Ferreira, rosto iluminado, olhar penetrante e voz firme. Recebemos um chamado sobre desaparecimento. Luiz abriu seu bloco de anotações. O senhor é Álvaro Gonçalves? Sim. Sou eu. Minha filha, Sofia, 17 anos, desapareceu neste hotel. Paula perguntou, o senhor tem uma foto dela? Álvaro rapidamente mostrou a imagem no celular, uma foto de família recente. Aqui. Essa é ela. Vestido rosa, cabelo castanho, tênis branco.
Há 1 hora, ela ainda me mandou mensagem. Depois, e sumiu. Luiz virou-se para Bernardo. O senhor é o gerente? Sim, sou Bernardo Almeida, gerente noturno do Hotel Jardim Paulista. Precisamos ver as câmeras de segurança. Especialmente do 4º andar. Bernardo fez cara de pesar. Já informei a família. As câmeras do 4º andar estão em manutenção. Mas posso ajudar a verificar outras áreas. Luiz franziu a testa. Manutenção justo na noite do desaparecimento? É manutenção programada. Podemos mostrar os registros técnicos, se necessário. Paula interrompeu. Queremos verificar todas as áreas comuns, corredores, elevadores, saguão, banheiros. E, se possível, as áreas de funcionários. Bernardo ainda sorria. Claro. Vou acompanhá-los. Álvaro se adiantou. Eu vou junto. Luiz assentiu. Contanto que mantenha a calma. A busca começou. Verificaram tudo, os corredores do 1º e 4º andares, cozinha, elevadores, saídas de emergência, depósitos. Nenhum sinal de Sofia. Interrogaram funcionários, recepcionista, garçons, técnicos. Todos disseram a mesma coisa e não vimos nenhuma garota assim depois das 11. Uma faxineira chamada Camila Lopes hesitou ao ser questionada. Você notou algo estranho esta noite? Perguntou Paula. Camila olhou ao redor e depois balançou a cabeça. Não, e não vi nada. Álvaro percebeu um leve medo nos olhos da jovem. Tem certeza? Ele insistiu. Por favor, e minha filha está desaparecida. Qualquer detalhe pode salvá-la. Camila engoliu em seco e olhou nos olhos dele. E não tenho certeza, e mais ouvi um barulho, e tipo algo caindo, vindo do corredor que leva ao subsolo. Achei que alguém tinha derrubado alguma coisa. Que subsolo? Luiz perguntou rapidamente. Camila apontou. No fim do corredor à esquerda e tem uma escada que leva ao andar técnico e a uns banheiros antigos. Mas quase ninguém usa aquele setor, foi substituído por outro. Bernardo interveio, com a voz mais firme do que antes, e aquela área está em manutenção. Não há razão para clientes estarem lá. Paula encarou Bernardo. Queremos verificar mesmo assim. Eles desceram na direção indicada por Camila. A escada era estreita, úmida e mofada. O cheiro de mofo misturado com produtos de limpeza antigos fazia todos prenderem a respiração. O porão estava escuro, iluminado apenas por uma fileira de lâmpadas fluorescentes piscando. Luiz ligou a lanterna e iluminou o corredor. O que tem aqui? Paula perguntou. Camila, que vinha por último, respondeu baixinho, sala de equipamentos elétricos, depósito de coisas velhas e um banheiro antigo, pouco usado porque não tem luz natural. Luiz se aproximou e parou diante de uma porta com a placa "O banheiro do porão". A porta estava trancada. Álvaro se adiantou e bateu forte. Sofia? É o papai. Você está aí dentro? Nenhuma resposta. Apenas um eco seco respondeu. Ele encostou o ouvido na porta. Um silêncio, e então um som muito suave, quase imperceptível, como uma respiração. Ouviram isso? Álvaro se virou abruptamente, os olhos em chamas. Tem alguém aí dentro? É minha filha. Luiz se aproximou e bateu na porta. Polícia. Tem alguém aí dentro? Silêncio. Álvaro recuou. Vou arrombar essa porta. Bernardo reagiu de imediato, não pode. Essa área técnica tem normas. Luiz interrompeu, cale a boca. Se houver indício de alguém preso, temos direito a intervir em emergência. Ele olhou para Paula. Traga um pé de cabra da sala de manutenção. Paula saiu correndo, enquanto Álvaro respirava com dificuldade, as mãos cerradas. O suor escorria em sua testa, embora a temperatura do porão fosse bem mais baixa que a da superfície. Menos de 2 minutos depois, Paula voltou com o pé de cabra.
Luiz o encaixou na fresta da porta e fez sinal. Vamos começar. A porta do banheiro tremeu a cada empurrão forte. Cada som cortava o silêncio espesso, gerando uma tensão sufocante. Álvaro fechou os olhos. Murmurou sem voz. Filha, esteja viva, por favor, esteja viva. Cresce. A porta se abriu de uma vez, as dobradiças se soltaram, caindo de lado. A luz da lanterna varreu o espaço escuro, com cheiro de mofo e cloro velho. Luiz iluminou cada canto. Sofia? Ninguém respondeu. A sala estava vazia. 3 cabines de banheiro enfileiradas, uma entreaberta. Álvaro correu e abriu todas. Ninguém. Ele parou no meio do cômodo, os olhos perdidos, como se não acreditasse no que via. Luiz murmurou, a gente ouviu claramente a respiração. Paula verificou cada cabine minuciosamente. Por fim, levantou-se e balançou a cabeça. Nenhum sinal evidente. Sem telefone ou bolsa. Bernardo entrou logo depois, arqueando as sobrancelhas. Como eu disse, esse lugar não é usado há tempos. Pode ter sido o vento ou algum rato no sistema de ventilação fazendo sons estranhos. Álvaro retrucou com raiva, você quer dizer que ratos respiram como humanos? Bernardo manteve a calma. Estou apenas oferecendo uma hipótese. Luiz se aproximou dele. Senhor Bernardo, preciso da lista de funcionários com acesso a essas áreas do porão. Incluindo manutenção, segurança e limpeza. Claro. Pedirei ao meu assistente para enviar aos senhores em 10 minutos. E o histórico de manutenção das câmeras do 4º andar. Precisamos verificar exatamente quando foram desligadas. Sim. Embora eu não gerencie diretamente a parte técnica, farei o possível para fornecer as informações. Álvaro ficou ao lado de Paula, olhando fixamente para Bernardo. Ele sabe onde minha filha está. Eu tenho certeza. Paula sussurrou, também suspeitamos, mas precisamos de provas, Sr. Álvaro. Eles voltaram ao térreo. Luiz e Paula sentaram-se na recepção e começaram a anotar os depoimentos. Bernardo, sentado à frente, cruzava as pernas com uma xícara de café na mão. Atrás dele, uma funcionária tímida Juliana, a secretária do turno da noite, entregou um maço de papéis a Paula. Essa é a lista dos funcionários com acesso às áreas técnicas. Paula folheou as páginas. 3 pessoas para o porão. Um chefe de manutenção, Manuel Oliveira. Um técnico, João Ribeiro. E o gerente direto do turno da noite, Bernardo Almeida. Ela ergueu os olhos. O senhor mesmo. Bernardo assentiu. Sim. Conforme as regras, mantenha um conjunto de chaves mestras. Luiz interveio, quero verificar suas chaves. Agora. Bernardo não hesitou. Tirou um molho de chaves do bolso interno do paletó e colocou sobre a mesa. Aqui. Cada chave tem um código gravado, podem conferir. Luiz pegou e examinou uma por uma. De fato, tinham códigos, mas nada indicava claramente que chave abria qual porta. Nenhum sinal de irregularidade, disse Luiz. Mas vamos manter esse molho para análise posterior. Álvaro andava de um lado para o outro, as mãos cerradas, os olhos fixos em Bernardo. De repente, uma voz baixa, me desculpe, mas posso dizer algo? Paula se virou. Claro. Pode falar. A moça hesitou e olhou de relance para Bernardo. Imediatamente, ele virou a cabeça, o olhar afiado. O que é? A jovem encolheu-se. A voz dela quase sumiu. Nada, eu só queria saber se os senhores querem mais café. Paula inclinou a cabeça. Tem certeza? Ela assentiu rapidamente. Sim. Luiz suspirou. Precisamos inspecionar todo o 4º andar novamente. E também os quartos desocupados. Bernardo suspirou. Preciso ligar para o gerente diurno para pedir autorização. Inspecionar todos os quartos requer consentimento da direção superior.
Paulo enfatizou: uma jovem de 17 anos pode estar em perigo. Se o senhor demorar, estará obstruindo a investigação. Não me entenda mal. Estou apenas seguindo o protocolo, disse Bernardo. Não quero reclamações de hóspedes por perturbações indevidas. Álvaro perdeu a paciência e bateu forte no balcão. Minha filha foi sequestrada neste hotel, e você se preocupa com o protocolo? Se eu não a encontrar esta noite, farei esse hotel pagar caro. Luiz levantou-se. Calma, senhor Álvaro. Deixe-nos fazer nosso trabalho. 2:10 da manhã. Paula voltou ao corredor do quarto andar, desta vez acompanhada por um funcionário do hotel chamado Tiago Tavares, responsável pela supervisão interna. Tiago era alto e magro, com o cabelo um pouco bagunçado, e parecia mais alerta que os outros. Acabei de entrar de turno às 9 da noite, ele disse. Ao chegar, ouvi falar por alto que ontem a câmera do quarto andar apresentou falha, e a equipe técnica ainda não consertou. Você sabe quem foi o último a verificar aquela área? Paula perguntou. Tiago balançou a cabeça. Provavelmente João Ribeiro, o técnico da noite. Tem o contato dele? Tiago assentiu e pegou o celular. Aqui. Mas a essa hora, ele deve estar dormindo. Paula ligou imediatamente. O telefone chamou, mas ninguém atendeu. Após 3 toques, caiu na caixa postal. Não atendeu, murmurou Paula. Tiago olhou em volta e disse baixinho: Você confia no Bernardo? Ainda não. Mas tenho a sensação de que ele está escondendo algo. Pode ser, Tiago sussurrou. Ouvi dizer que 3 meses atrás aconteceu algo estranho aqui. Uma funcionária da limpeza simplesmente sumiu sem dar explicação. Quem? Lúcia Medeiros. Turno da manhã. Pediu 2 semanas de licença médica e desapareceu. Não voltou. Não buscou o salário. Não assinou carta de demissão. Paula anotou. Nome completo, endereço antigo, qualquer coisa que lembrar, me envie. Claro. Enquanto isso, Álvaro estava sentado na sala de espera, com a cabeça baixa, as mãos trêmulas segurando o celular. Na tela, o papel de parede, uma foto dele com a filha tirada no Parque Ibirapuera na primavera passada. Sofia o abraçava pelo pescoço, sorrindo radiante, os cabelos esvoaçando ao vento. Filha, onde você está? Passos se aproximaram e ele ergueu os olhos. Luiz havia voltado, com a mesma expressão séria. Ainda não encontramos nada concreto. Mas algo estranho aconteceu. O quê? Revisamos a câmera do 3º andar. Às 23h21, apareceu a silhueta de uma menina, parece ser jovem, usando vestido, descendo apressada pela escada de emergência. Direção: área técnica. Álvaro se levantou de um salto. É ela. É a Sofia. Luiz assentiu levemente. Não temos certeza. Mas o horário coincide com a mensagem que o senhor recebeu. E depois disso, essa pessoa não aparece mais em nenhuma outra câmera. Paula também havia voltado. Luiz. Encontrei a porta lateral que leva da área técnica até o estacionamento traseiro e ela mostra sinais de arrombamento. Álvaro empalideceu. Quer dizer que podem ter levado minha filha para fora? Não descartamos essa hipótese. Luiz entrelaçou os dedos. A partir de agora, não é mais apenas um desaparecimento. Suspeitamos de sequestro nas dependências do hotel. Vamos chamar a divisão de crimes. Paula assentiu. E quero tomar um novo depoimento do Sr. Bernardo. Desta vez, na delegacia. 3 da manhã. Álvaro ligou a lanterna do celular, apertou o casaco contra o corpo e começou a descer as escadas até o 2º subsolo, chamado pelos funcionários de uma antiga área técnica, raramente usada, nem mesmo mapeada nos planos internos do hotel. Um corredor estreito, com piso de pedra cinza, se estendia sem fim. A primeira porta à esquerda levava a um depósito velho, cadeiras quebradas, latas de lixo enferrujadas, o cheiro de mofo era sufocante. Ele tapou o nariz e vasculhou rapidamente cada canto escuro.
Nada. A segunda porta, sala de refrigeração central. Luz piscando. Dentro, tubos de cobre e grandes condensadores desligados. Um som muito leve. Como algo caindo. Álvaro parou. Sofia, sussurrou, entrando devagar. Você está aqui? Nenhuma resposta. Mesmo assim, revirou cada canto. Atrás dos condensadores, atrás das caixas empoeiradas. Nada além de escuridão e frio. Ao sair, ele se abaixou, examinando o chão procurando pegadas, arranhões, qualquer indício fora do comum. Corredor após corredor, como se fossem infinitos, mas ele não parou. Às 13h18, uma funcionária da limpeza passou pelo primeiro andar. Laura Lemos, cerca de 40 anos, natural de Sorocaba, havia sido transferida temporariamente para o turno da noite devido à escassez de pessoal. Ao ver Álvaro correndo pelo corredor com o rosto em pânico, ela chamou rapidamente. O senhor é o pai da menina desaparecida, não é? Álvaro virou-se. Sou. Você sabe de algo? Não, mas ouvi dizer que o senhor está procurando por todo o hotel. Eu trabalhei no subsolo quando entrei aqui. Tem um banheiro antigo, fica atrás do depósito de lavanderia principal. Pouca gente sabe, porque a entrada está bloqueada por um armário de ferro há muito tempo. Álvaro ficou paralisado. Atrás do depósito de lavanderia? Sim. No fim do corredor do segundo subsolo. Tem um armário de ferro atravessado, mas atrás dele há uma passagem estreita. Se alguém souber daquele lugar. Não precisou ouvir mais nada. Álvaro disparou. Obrigado. Qual o seu nome? Laura. Obrigado, Laura. Muito obrigado. Ele correu pelo corredor do subsolo, a lanterna apontando direto para o fundo. Realmente havia um grande armário de ferro bloqueando a parede. Ao lado, um carrinho de roupa de cama enferrujado. Ele usou o ombro para empurrar o armário. Uma vez. 2 vezes. O armário balançou, depois inclinou-se de leve, revelando uma fenda na parede e uma porta estreita, com moldura de metal, a tinta cinza descascada. Com as mãos tremendo de nervoso, ele segurou a maçaneta. Estava trancada. Droga! Mas ao lado havia uma moldura de madeira caída velha, mais firme. Álvaro a ergueu e bateu com força na fechadura. Um estalo seco ecoou. A porta se abriu. Um corredor estreito e escuro. Sem luz. Apenas o facho da lanterna que ele levava consigo. O ar ali era mais denso, como se ninguém passasse por ali há meses. A parede à esquerda era de tijolos expostos, à direita, uma pintura descascada. Álvaro avançava devagar, chamando. Sofia, você me ouve? Você está aqui? Nenhuma resposta. Mas então, ele parou. Uma porta pequena à direita. Sem placa. Mas a maçaneta mostrava sinais de uso gasta. Ele bateu de leve. Nenhuma resposta. Bateu mais forte. Lá dentro, um som como uma respiração. Uma respiração leve, entrecortada, como se alguém estivesse tentando conter a tosse. Sofia. Ele bateu forte na porta. Você está aí? Sou eu, o papai. A respiração parou de repente. Depois um som suave, algo se arrastando pelo chão. Não havia mais dúvidas. Filha. Não tenha medo. O papai está aqui. Ele recuou, tomou impulso e chutou a porta. Ela não cedeu. Ele olhou em volta na parede, havia uma vassoura com cabo de ferro. Ele a pegou e bateu com força na maçaneta. 1, 2, 3, até que craque. A maçaneta se soltou. A porta se entreabriu. Álvaro apontou a lanterna para dentro. O cômodo tinha cerca de 3 metros quadrados. Cheiro de mofo, urina e tecido velho misturados. No canto esquerdo uma figura encolhida. Sofia. O corpo todo tremia, as pernas encolhidas contra o abdômen, os braços amarrados com um lenço preso a um cano sob a pia.
Um pedaço de pano sujo tapava sua boca. Os olhos fechados, mas lágrimas escorriam. Álvaro caiu de joelhos. Filha, sou eu, o papai está aqui. Ele tremia ao tirar o pano da boca dela e desamarrar os braços. Sofia começou a chorar, tossir forte, depois abraçou o pai com força. Papai, papai. Filha, eu estou aqui, você está segura agora. Sem perder tempo, Álvaro ligou para a polícia. A voz de Luiz surgiu urgente na linha. Encontrou alguma coisa? Achei minha filha. No subsolo técnico. Um cômodo escondido atrás do depósito de lavanderia. Ela está bem? Está viva. Assustada. Tremendo. Mandei uma ambulância agora. Vou enviar a localização. Luiz respondeu imediatamente. Fique aí. Estamos descendo. Cerca de 5 minutos depois, 2 socorristas e a equipe da polícia criminal chegaram ao subsolo. Paula ajoelhou-se ao lado de Sofia, verificando seu pulso. Ela está consciente, sinais de desidratação e exaustão leve. Sem feridas abertas, mas precisa de exames internos. Vamos levá-la para a ambulância. Sofia foi colocada em uma maca, coberta com um cobertor. Ao passar por Álvaro, ela segurou a mão dele, sussurrando. Bernardo ficou bravo comigo porque eu tirei fotos. Álvaro parou em choque. O que você disse? Sofia tentou respirar fundo e repetiu. Eu vi ele tocando uma funcionária, eu fotografei escondida. Álvaro tremeu. Tudo começou a fazer sentido. Luiz virou-se para Paula. Chame a equipe de perícia digital. Verifiquem o celular da vítima agora. Se ela estiver dizendo a verdade, temos provas. Álvaro permanecia ao lado, mãos cerradas, olhar em chamas. Ele sequestrou minha filha, para calá-la. Paula assentiu em silêncio. Mas nos olhos dela a revolta crescia. O som da sirene da ambulância cortava a quietude da noite. O veículo parou junto à entrada do subsolo do Hotel Jardim Paulista. Socorristas rapidamente empurraram a maca em direção à abertura, onde Álvaro esperava, trêmulo, com os olhos vermelhos e ainda abraçando a filha. Sofia agora estava desamarrada, sem o pano na boca, mas ainda tremia violentamente, sem conseguir falar. As manchas roxas nos pulsos, os cabelos grudados de suor e lágrimas, e o olhar aterrorizado faziam qualquer um cerrar os punhos de ódio. Minha filha, e ainda está viva, e mais alguém a trancou aqui, a trancou nesse porão como se fosse um animal. Luiz segurou o ombro de Álvaro, assentiu, voz firme. Vamos investigar até o fim. Eu prometo. Paula foi à frente com os socorristas, guiando a maca. Sofia apertava a mão do pai, murmurando com dificuldade. Papai, e não me deixa. Nunca. Nunca mais. Eu estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Uma enfermeira jovem chamada Isabela Cunha, voz suave, acalmou. O médico vai cuidar bem dela, senhor. Vamos hidratar, fazer exames básicos antes de sedar para avaliar os traumas. Álvaro assentiu, os olhos fixos na filha. Enquanto a ambulância partia, Luiz e Paula voltaram à sala onde Sofia havia sido mantida. Chamaram a perícia para o local. 2 jovens policiais, Roberto e Natália, ficaram encarregados de coletar as provas. Paulo iluminou o ambiente com a lanterna. Espaço apertado, isolado, com tranca externa. Alguém a prendeu de propósito. Isso não foi acidente. Luiz examinou arranhões no chão de cerâmica. Marcas de sapato, e pequenas. Arranhões na parede perto da pia. Ela tentou escapar. Natália apontou um lenço de seda. Esse lenço é caro. Não é do hotel. Pode ser do agressor. Paula tirou fotos e recolheu o objeto. Coloque no saco de evidências. Ela observou o hematoma no cano da pia, onde os braços da menina estavam presos. Parece que ficou amarrada por horas, os pulsos ficaram roxos. Felizmente não houve fratura. Luiz encarou a mancha.
Quanto tempo ela ficou aqui, sofrendo? Pelo menos algumas horas. Nesse ambiente fechado, sem luz, sem ventilação, é aterrorizante. Álvaro entrou. O rosto endurecido, mas o olhar decidido. Quero saber de tudo. Cada detalhe. Quem tem chave? Quem pode acessar esse lugar? E por que um cômodo assim existe em um hotel? Luiz assentiu. O senhor será o primeiro a saber assim que confirmarmos algo. Por volta das 4 da manhã, na sala de manutenção do hotel, o técnico João Ribeiro havia sido levado. Ele estava pálido, cabelo desgrenhado, cheiro de álcool. Paulo o confrontou. Você é responsável pelas câmeras do quarto andar, certo? Sim, mas eu avisei que o circuito estava com defeito. Só fiz o que o senhor Bernardo pediu. Luiz franziu o senho. Que pedido? Ele disse para desligar temporariamente as câmeras do quarto andar para evitar vazamento de imagens privadas. Era festa de aniversário de filha de gente rica, eu não desconfiei de nada. Paula, fria. Você sabia que uma garota desapareceu naquele dia? João ficou lívido. Eu só recebo instruções técnicas, não sabia. Luiz bateu na mesa. Você faz parte disso, querendo ou não. João implorou. Eu só sou técnico, não conheço a menina. Paula cortou. E o que sabe sobre a sala atrás da lavanderia? Aquela, ouvi dizer que era um depósito antigo, da época anterior à reforma. Ninguém usa, fica trancado. Só o gerente tem a chave. Luiz encarou. Está dizendo que só o Bernardo? João assentiu. Nunca tive a chave daquela sala. Juro. Enquanto isso, a equipe de perícia digital analisava o celular de Sofia. A técnica Clara Moreira entregou o aparelho a Luiz. Encontramos isto no álbum, tirado às 22h47. Ela mostrou a tela. Uma foto embaçada, mas nítida o suficiente, no corredor do quarto andar, iluminação fraca. E ao centro, um homem Bernardo inclinado sobre uma funcionária, a mão dele em suas nádegas, enquanto a mulher se afastava visivelmente assustada. Paula prendeu a respiração. Foto tirada escondida. Luiz assentiu. Ela viu isso e foi flagrada. Clara completou. Não é só uma. Há 3 seguidas. Em uma delas, Bernardo parece virar a cabeça talvez o momento em que viu Sofia com o celular. Luiz cerrou o maxilar. O motivo está claro. Paula ligou imediatamente para o diretor do hotel Sr. Guilherme Azevedo, que só trabalhava durante o dia. Senhor Guilherme, aqui é a inspetora Paula Ferreira, estamos tratando de um caso envolvendo o funcionário Bernardo Almeida. A voz dele soou confusa. O que houve? Há indícios de que ele manteve ilegalmente uma jovem de 17 anos presa no subsolo do hotel. Precisamos dos arquivos de pessoal e dos registros de acesso dele imediatamente. Guilherme ficou atônito. Meu Deus, eu enviarei em 10 minutos. Mas eu não sabia nada sobre essa sala. Paula, firme. Então está na hora de começar a se perguntar quem o senhor deixou comandar seu hotel nos últimos 4 anos. No hospital, Sofia recebeu soro e foi sedada. Álvaro estava sentado ao lado da cama, segurando a mão da filha, olhando para os batimentos cardíacos no monitor como se estivesse diante da coisa mais preciosa da vida dele. Marina chegou por volta das 5 da manhã, com o rosto abatido. Assim que entrou no quarto, caiu no choro. Sofia! Meu Deus, e eu não sabia de nada e achei que você já tinha voltado. Álvaro se levantou e ficou entre as duas. Mas Sofia balançou levemente a cabeça. Pai, e deixa ela entrar. Marina a abraçou, as lágrimas escorrendo sem parar. Me desculpa, e me desculpa mesmo. Sofia falou baixo, com a respiração entrecortada. Eu vi ele, tocando na moça da equipe, e então tirei uma foto. Ia denunciar depois da festa, mas ele viu. Álvaro se sentou, os olhos vermelhos. Você não precisa dizer mais nada.
Eu acredito em você. Já está tudo claro. Luiz voltou ao hospital com Paula por volta das 6 da manhã. Eles trouxeram um envelope e um mandado de prisão preventiva contra Bernardo Almeida, pelos crimes de cárcere privado, agressão a menor de idade, ocultação de crime e assédio sexual. Luiz assentiu para Álvaro. A justiça começou a ser feita. O dia amanheceu. No Hospital Sam, no quarto do terceiro andar onde Sofia estava, os primeiros raios de sol entravam pela janela, projetando na fria superfície do chão o contorno da grade metálica da janela. Álvaro ainda estava ao lado da cama da filha, com as mãos na testa e os olhos inchados de uma noite inteira sem dormir. A porta do quarto se abriu. Luiz e Paula entraram, acompanhados de uma jovem profissional de jaleco branco, a doutora Letícia, especialista em psicologia clínica. Senhor Álvaro, disse Luiz em voz baixa, precisamos pedir sua autorização para que a doutora converse com Sofia em particular por alguns minutos. Álvaro assentiu, apertou levemente a mão da filha. Eu vou ficar do lado de fora. Se você se sentir mal, é só me chamar. Sofia assentiu levemente, os olhos cansados, mas com um pouco de vida de volta. No corredor, Álvaro andava de um lado para o outro, sem tirar os olhos da porta de vidro. Luiz tirou um dossiê. Temos os resultados preliminares da perícia. As marcas de amarração, pegadas e o DNA no quarto batem com os de Sofia. O lenço usado para amarrá-la é de seda italiana de luxo, da mesma marca que Bernardo mandou fabricar para as suítes VIP. Paula completou. Mais importante, encontramos vestígios de sangue no lado interno da maçaneta da porta, não é de Sofia. Estamos comparando o DNA, mas é provavelmente do autor do crime. Álvaro apertou os punhos. Ele vai pagar por isso. Não quero mais nada. Luiz assentiu. Não vamos decepcioná-lo. No quarto, a médica falou com Sofia com voz suave, como um sussurro de canção de ninar. Você não precisa contar tudo se ainda não estiver pronta. Só diga o que conseguir lembrar. Sofia piscou lentamente, olhando para o teto. Depois de um tempo, falou com a voz rouca. Eu vi ele e o Bernardo empurrando uma moça da equipe contra a parede no corredor e a mão dele estava no corpo dela. Ela tentou se afastar. Eu tirei uma foto com o celular. Que horas eram? Umas 10:30. A festa estava cheia. Todo mundo bebendo, dançando. Ninguém viu. E depois? Eu ia sair, mandar a foto para a polícia. Mas ele me seguiu. Até o corredor lateral e perto da escada de serviço para o subsolo. Ele disse algo? Só, e falou que eu não devia me meter nos assuntos dos adultos. Sofia estremeceu, lágrimas escorrendo. Aí as luzes se apagaram. Alguém me puxou forte por trás. Depois senti um pano e tudo ficou escuro. A médica apertou levemente sua mão. Está tudo bem. Você foi muito corajosa. Consegue lembrar quem tampou sua boca? Não. Mas a mão era muito grande e fria. Luiz anotava cada palavra. Paula se afastou e foi direto para a área administrativa do hospital, onde a equipe de perícia digital analisava as câmeras públicas próximas ao hotel da noite anterior. Clara Moreira, perita digital, se virou. Investigadora Paula, encontrei um trecho da câmera pública próxima ao estacionamento lateral do hotel. Paula se aproximou e apertou os olhos para enxergar. Na tela, às 23h27, uma silhueta alta arrastava algo por um corredor estreito nos fundos do hotel e depois sumia na área técnica. Pode ser a Sofia? Provavelmente. Mas a câmera foi parcialmente obstruída. Não dá para identificar quem está puxando. O horário bate com o sumiço da Sofia. O apartamento de Bernardo ficava no 6º andar de um condomínio de luxo perto do hotel. Luiz, Paula, Carmen, Álvaro e 2 policiais chegaram lá às 7h20 da manhã. A porta foi aberta com a chave reserva fornecida pela administração do prédio. Lá dentro, limpo, organizado e até demais. Luiz revistava as gavetas do quarto.
Paula foi direto à estante de livros. Carmen checava a cozinha e a sala. Álvaro parou diante de uma moldura sobre o aparador, uma foto de Bernardo com uma mulher jovem, provavelmente sua ex-esposa, com a inscrição "Família acima de tudo". Luiz abriu uma gaveta de madeira ao lado da cama. Dentro, um caderno vermelho, sem nome, sem rótulo. Ele o folheou. Seus olhos se arregalaram. Paula. Dá uma olhada nisso. Dentro, cada página trazia o nome de alguém, funcionários, datas, cargos. Abaixo de cada nome, anotações escritas à mão. Silenciar. Ficar de olho. Pode causar problema. Não deixar perto de hóspedes VIP. Sensível demais, eliminar. Algumas páginas tinham um X vermelho. Paulo olhou para Álvaro. Ele empalideceu, sem conseguir falar. Luiz exclamou. Isso é uma lista negra. Ele registrava todos que já assediou e que poderiam denunciá-lo. Álvaro recuou, encostando-se na parede. E minha filha, e foi o último nome da lista. 8h15 da manhã. Delegacia Central de São Paulo. Bernardo Almeida estava sentado na sala de interrogatório, com uma das mãos algemada levemente à cadeira metálica. Ainda usava o terno preto da noite anterior, com a gravata afrouxada e o cabelo um pouco despenteado. Mas sua atitude não era de medo, pelo contrário, ele olhava fixamente para a câmera no canto da sala, como se estivesse interpretando um papel familiar. Luiz Moreira e Paula Ferreira entraram. Paula colocou um maço de documentos sobre a mesa, em silêncio por alguns segundos. Bernardo permaneceu calado, com um leve sorriso. Vocês parecem exaustos. Luiz sentou-se de frente para ele. E o senhor parece alerta demais, mesmo sendo o principal suspeito de sequestro e cárcere de uma menor. Bernardo deu de ombros. Estou apenas colaborando com as autoridades. Como já disse aos outros agentes, não sei de nada. A garota deve estar confusa. Paula sorriu de lado. Confusa? Ela abriu o dossiê e tirou 3 fotos coloridas, colocando-as sobre a mesa. Primeira, o senhor pressionando uma funcionária contra a parede no 4º andar. Segunda, sua mão no quadril dela enquanto ela tenta se afastar. Terceira, o senhor olhando direto para a câmera. Sofia Gonçalves tirou essas fotos às 22h47, antes de ser sequestrada. Bernardo olhou as imagens em silêncio por alguns segundos. Depois, riu. Isso é prova? Uma menor que gosta de bancar a heroína, tira fotos escondidas e faz acusações? Vocês vão destruir minha carreira com essas imagens borradas? Luiz respondeu firme. Não são só fotos. Ele tirou um saco com a fita de evidência, o lenço de seda usado para amarrar Sofia. Esse lenço não é do hotel. Mas foi encomendado para os hóspedes VIP sob sua autorização de recebimento. A amostra têxtil bate exatamente. Bernardo piscou, franzindo um pouco a testa. Eu não sou o único com acesso a isso. Alguém pode ter roubado. Paula interrompeu. E o porão trancado por fora, onde só o senhor tinha a chave? Bernardo balançou a cabeça. Já sugeri várias vezes que a administração lacrasse aquela área técnica. Se alguém entrou, não é responsabilidade minha. Luiz sorriu, mas os olhos continuaram frios. E o seu caderno? Com os nomes dos funcionários, com anotações como o perigoso, eliminar. Entre eles Lúcia Medeiros, desaparecida há 4 meses, e por fim, Sofia Gonçalves. Bernardo ficou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos hesitaram levemente. Anotações pessoais. Nada ilegal. Paula se aproximou, falando palavra por palavra. Anotações pessoais não colocam uma menina dentro de um quarto trancado, com a boca tapada e amarrada por horas. Bernardo ergueu as sobrancelhas e sorriu, calmo. Vocês acham que uma adolescente rebelde, que se mete em tudo, tira fotos de adultos, é inocente? Eu acho que ela queria atenção. Luiz bateu com força na mesa. Chega. Bernardo não se assustou. Sentou-se reto,
olhando diretamente para Luiz. Podem interrogar. Podem tentar me incriminar. Mas não se esqueçam, tenho mais de 20 anos de carreira impecável no ramo hoteleiro. Eu sei como proteger minha reputação. Paula se levantou, o olhar cortante como uma lâmina. E desta vez o senhor não vai conseguir esconder a verdade. 9 horas da manhã. Álvaro estava sentado no corredor do hospital, segurando um copo de café quente que ainda não havia tocado. Seu olhar estava fixo no fim do corredor, onde Sofia estava sendo submetida a novos exames clínicos gerais. Marina estava ao lado, abraçando a mochila da amiga com força. Tio, e se eu tivesse avisado antes, e se eu tivesse prestado mais atenção? Álvaro não virou o rosto. A culpa não é sua, Marina. Mas fui eu quem a convidou para aquela festa. A culpa é de quem causou isso. De mais ninguém. A porta da sala se abriu. Paula entrou e caminhou diretamente até ele. Senhor Álvaro. Acabamos de concluir o primeiro interrogatório. E o que ele disse? Negou tudo. Disse que a Sofia inventou para chamar atenção. Chegou até a ameaçar processar por difamação de um adulto respeitável. Álvaro se levantou de súbito. Ele ousa. Paula assentiu. Ele está apostando na inversão. Muito calmo. Muito calculista. Marina ficou pálida. Ele não vai ser preso? Ainda está detido. Mas para denunciar formalmente, precisamos de mais testemunhos, mais provas de que houve intenção clara. Álvaro encarou Paula, com os olhos determinados. E se conseguirmos fazer com que outras vítimas dele apareçam? Paula assentiu levemente. Estamos procurando Lúcia Medeiros, uma ex-funcionária que ele marcou no caderno. Mas ela desapareceu. Ninguém consegue contato. Luiz apareceu vindo de outro corredor, com o celular na mão. Acabei de receber uma ligação. Uma camareira chamada Natália Aguiar, que trabalhou no turno da noite no Hotel Jardim Paulista, ligou para a delegacia. Está disposta a testemunhar. Disse que foi assediada por Bernardo. Álvaro virou-se rapidamente. Onde ela está? Está escondida no interior há 3 meses. Mas quando viu a notícia sobre Sofia hoje de manhã, decidiu falar. Paulo olhou para Luiz e depois para Álvaro. Com pelo menos 2 testemunhas independentes, podemos mover o processo ainda hoje. Álvaro assentiu. Eu farei tudo o que for preciso. Desde que ele nunca mais machuque ninguém. 9h45 da manhã. A notícia começou a se espalhar pela televisão. Gerente do Hotel Jardim Paulista está sendo investigado por manter em cárcere e agredir uma estudante de 17 anos. A vítima está sendo tratada em hospital. A polícia não divulgou mais detalhes, mas confirmou haver fortes indícios de má conduta dentro do hotel. No quarto do hospital, Sofia olhava para a TV com os olhos vermelhos. Álvaro, sentado ao lado, apertou de leve a mão da filha. Você foi corajosa. E está salvando outras pessoas. Ela não respondeu. Mas lágrimas escorreram em silêncio. Ao mesmo tempo, na cela de detenção, Bernardo estava encostado na parede, o olhar escurecido. Do lado de fora, Luiz e Paulo observavam pela janela de vidro espelhado. Luiz murmurou. Ele sabe e que está perdendo. Paula assentiu. Luiz virou-se para ela. Temos que agir rápido. Antes que ele encontre uma brecha na lei. Paula sorriu de canto. Temos testemunhas. Temos fotos. Temos evidências físicas. E, o mais importante, temos um pai que não recua. Luiz olhou para a câmera. E uma menina que teve coragem de contar a verdade. 10h da manhã. O Jornal da Verdade acabará de publicar a manchete. Pai solteiro salva a filha das mãos de gerente pervertido em hotel de luxo. A matéria se espalhou rapidamente nas redes sociais. Em apenas 15 minutos, mais de 12.000 compartilhamentos. Nos comentários.
Espero que esse monstro apodreça na cadeia. Já me hospedei nesse hotel. Estou chocada. Respeito total por esse pai. Isso que é ser pai de verdade. Devem investigar mais e pode haver outras vítimas. Na delegacia, Paula entrou apressada na sala do comando com uma pasta vermelha nas mãos. Lúcia Medeiros apareceu. Exclamou. Luiz levantou os olhos da mesa. O quê? Ela está em Campinas. Sacou dinheiro de um caixa eletrônico depois de 4 meses sumida. O banco confirmou os dados. Já conseguimos contato. Luiz se levantou imediatamente. E ela disse o quê? Pouco ainda. Mas quer conversar pessoalmente. Disse que agora encontrou coragem. Luiz assentiu. Vamos. Pro carro. Num pequeno café em Campinas, Lúcia Medeiros estava encolhida no casaco, segurando uma xícara de chocolate quente. O rosto abatido, mas os olhos brilharam ao ver Paula e Luiz. Senhora Medeiros, começou Paula com suavidade. Sou a investigadora Ferreira. Este é meu colega Luiz Moreira. Lúcia assentiu de leve. Eu sei. Li sobre e a Sofia. Ela sobreviveu, mas precisará de tratamento psicológico por muito tempo. Lúcia mordeu o lábio. Eu sei como é isso. Ela ergueu os olhos. Eu também fui mantida por Bernardo naquela sala. No mesmo lugar. Cada detalhe. O lenço, a luz apagada, o fedor do banheiro do subsolo. Luiz anotava rapidamente. Por que não denunciou na época? Eu senti vergonha. Medo. E ele ameaçou divulgar fotos íntimas que eu havia mandado pro meu namorado, se eu abrisse a boca. Paula segurou o ombro dela com delicadeza. Agora você pode testemunhar. Lúcia respirou fundo. Vou sim. Pela menina. Por mim mesma. E por todas as outras que ele machucou. Na sede da polícia em São Paulo, uma reunião de emergência foi convocada às 14 horas daquele dia. Representantes do Ministério Público, Polícia Criminal e setor interno da rede hoteleira sentaram à mesa. Luiz apresentou os dados num telão. Provas físicas, fotos do assédio, digitais de Bernardo na sala onde a vítima foi mantida, lenço de seda exclusivo, caderno com lista de ameaças. Além disso, 2 testemunhos independentes, Sofia Gonçalves e Lúcia Medeiros. Um promotor questionou. Há provas diretas de que Bernardo trancou a vítima? Não há câmera no local. Mas os horários coincidem, o acesso ao local era exclusivo. As provas materiais e os depoimentos se complementam. O procurador-chefe assentiu. É mais que suficiente para oferecer denúncia. Luiz olhou para Paula. Ela sorriu, discretamente. Dia seguinte. As manchetes tomaram conta dos jornais. Bernardo Almeida formalmente acusado criminalmente. Outras vítimas começam a se manifestar. Rede hoteleira alvo de investigação em larga escala. Na TV, passava a cena de Álvaro saindo do hospital com Sofia, de mãos dadas, em silêncio, mas com olhares firmes. Na cela de Bernardo, seu advogado Marcelo Souza entrou com expressão tensa. Bernardo, temos um problema. Ele ergueu a cabeça. Eu sei. Sofia sobreviveu. Marcelo colocou a pasta sobre a mesa. Não é só isso. Lúcia Medeiros apareceu. O relato dela é idêntico ao da Sofia. Amarração, sala, tempo. E seu caderno, é uma sentença social. Bernardo cerrou os dentes. Apaguei todas as fotos do meu celular. Não importa. Eles não precisam das fotos. Tem testemunhas e opinião pública. Com isso, você dificilmente escapará. Bernardo recostou a cabeça, rindo seco. Eles querem um bode expiatório. E eu tenho a cara certa. Marcelo disse baixinho. Se prepare para pelo menos 10 anos.
À noite, na casa da família, Sofia estava em frente ao laptop, digitando as primeiras linhas do blog. Sou Sofia. Já fiquei em silêncio por medo. Mas o silêncio não salva ninguém. Quando você vir algo errado, confie no seu instinto. E se tiver coragem de falar, você pode salvar outra pessoa. Álvaro saiu da cozinha com 2 copos de cacau quente. Escrevendo o quê, filha? Sofia sorriu de leve. Coisas que aprendi. Quero contar, para ninguém mais precisar se calar como eu. Ele se sentou, os olhos marejados. Tenho muito orgulho de você. Ela o olhou. Estou viva e por causa do Senhor. Não, ele respondeu, com voz firme e serena. Você está viva porque foi corajosa. Os dois brindaram os copos de cacau sob a luz quente da sala. Do lado de fora, o frio de São Paulo ainda persistia. Na manhã seguinte, o blog O Silêncio Não Salva Ninguém de Sofia viralizou em todas as plataformas. A escola convidou-a para ser palestrante no evento O Proteja-se, Levante a Voz contra o Erro. O auditório estava lotado. Amigos, professores e até Marina estavam lá. Sofia subiu ao palco, o olhar ainda um pouco tímido, mas a voz firme. Às vezes, vocês vão se perguntar: devo falar? E a resposta é sim. Não porque você é o mais forte, mas porque o seu silêncio pode permitir que algo terrível continue acontecendo. Ela viu o pai sentado na primeira fileira. Ele assentiu devagar, os olhos marejados. Ao mesmo tempo, no tribunal, o julgamento de Bernardo começou. O salão estava lotado. Mais gente do que nunca. Imprensa, ONGs de proteção infantil, e muitas pessoas que acompanharam o caso online. O silêncio era absoluto quando Bernardo foi trazido à sala, algemado, com um casaco cinza claro. Cabelos penteados, mas sem o ar arrogante de antes. A juíza Ana Valente presidia a sessão. Mais de 50 anos, rosto severo, conhecida por não tolerar crimes contra menores. Comecemos, disse com firmeza. Acusado Bernardo Almeida, o senhor responde pelos crimes de cárcere privado, agressão contra menor, abuso de poder com consequências graves, assédio sexual a funcionárias subordinadas. O senhor deseja se defender? Bernardo se levantou, pigarreou. Nego todas as acusações. Estou sendo difamado por especulações e interesses pessoais. Eu só fazia meu trabalho. Seu advogado, Marcelo Souza, também se levantou. Meritíssima, provaremos que todas as acusações são baseadas em emoções e sem provas físicas diretas no momento do suposto cárcere. A juíza Ana Valente assentiu. Muito bem. Deixemos que as provas e testemunhas falem. A primeira chamada ao depoimento foi Sofia. Ela subiu, o olhar firme, embora as mãos tremessem. Álvaro a observava do banco, o coração apertado, mas orgulhoso. Você foi a vítima na noite de 17 de dezembro no Hotel Jardim Paulista? Sim. Pode nos contar o que aconteceu? Sofia apertou as mãos. Eu vi o Sr. Bernardo forçando uma funcionária. Tirei uma foto. Ele me perseguiu. Corri até o corredor lateral. Alguém me puxou por trás, colocou um pano na minha boca. Quando acordei, estava amarrada em um quarto escuro no subsolo. Tem certeza de que foi o Sr. Bernardo? Não vi o rosto na hora que fui puxada. Mas depois, ele apareceu no quarto. Me olhou e disse: espero que da próxima vez você saiba ficar calada. Lá embaixo, ouviu-se um murmúrio. Uma mulher levou a mão ao peito, respirando com dificuldade. Um homem praguejou baixinho. A juíza bateu o martelo. Ordem na sala. A próxima testemunha, Lúcia Medeiros. O rosto dela ainda mostrava sinais de cansaço, mas os olhos estavam firmes. 4 meses atrás, ele me chamou para a sala técnica depois do meu turno. Disse que queria discutir assuntos de trabalho. Mas, quando cheguei, ele me empurrou para um quartinho, trancou a porta.
Fiquei lá quase 4 horas. Ninguém ouviu meus gritos. Depois, ele me soltou e ameaçou divulgar fotos pessoais que enviei ao meu namorado, caso eu contasse a alguém. Marcelo tentou rebater. A senhora tem provas dessa ameaça? Lúcia olhou direto nos olhos dele. Tenho meu nome no livro de ponto. Tenho mensagens no celular. E tenho uma vida destruída como prova. Quando chegou a vez de Luiz apresentar as provas materiais, ele mostrou os seguintes itens. O lenço usado para amarrar, com digitais de Bernardo. O caderno com nomes das vítimas e anotações como deve ser afastada, alto risco. Pegadas compatíveis com o modelo de sapato usado por Bernardo na noite do crime. Luiz declarou em alto e bom som. Se isso não é cárcere privado premeditado e monitorado com antecedência, então eu não sei mais o que é crime. O advogado Souza só conseguiu se agarrar ao argumento. Meu cliente tem um histórico profissional exemplar, sem antecedentes, com família estruturada. A juíza Ana Valente respondeu com uma frase gelada como aço. Então ele deveria ser o primeiro a entender o que significa ética profissional. Ao final da audiência, após 2 horas de deliberação, a sentença foi lida. Bernardo Almeida é condenado a 17 anos de prisão pelos crimes de cárcere privado, assédio sexual e abuso de autoridade. Além disso, está proibido de exercer qualquer função profissional relacionada a menores de idade ou ao setor hoteleiro pelos próximos 25 anos. Sofia soltou o ar devagar, os olhos marejados. Álvaro segurou o ombro da filha. Marina a abraçou por trás. Luiz e Paula deixaram o tribunal sem precisar dizer nada. 1 mês depois. O pequeno apartamento de Álvaro estava banhado de luz do sol. Sofia revisava seu novo texto para ser publicado pela primeira vez em um jornal digital. Marina a ajudava com a gramática. Álvaro preparava o almoço, o espaguete favorito de Sofia. O celular apitou. Era uma mensagem da escola. Parabéns, Sofia. Sua apresentação foi selecionada como material oficial para a campanha interna Segurança Escolar do próximo ano. Ela olhou para a tela, sorriu, e se virou para o pai. Pai. O que foi, filha? Eu acho que quero estudar direito no futuro. Igual a doutora Paula. Álvaro ficou um instante em silêncio, depois assentiu com os olhos marejados. Eu acredito que você vai ser ótima nisso. Obrigada e por nunca ter parado de me procurar. E por ter acreditado em mim, mesmo quando o mundo ainda não acreditava. Do lado de fora da janela, São Paulo ainda mudava de estação. Mas dentro daquele lar pequeno, os corações estavam aquecidos novamente. O silêncio nunca é a resposta diante do mal. A história de Sofia mostra o poder da coragem e da fé em si mesma, na verdade nas pessoas que nos amam. Um pai comum que se recusou a desistir fez algo extraordinário. A justiça não chega facilmente, mas chega quando se insiste. E o mais importante, sempre escute e proteja a voz dos mais vulneráveis, porque uma palavra dita na hora certa pode salvar uma vida inteira. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.